Boa tarde. Um sprayzinho alto astral. Boa tarde, chegando para uma entrevista hoje, uma conversa que vai ser deliciosa, que eu já sei, porque eu sou mega fã dela. Com Marta Medeiros. Boa tarde, todo mundo. Bem-vindos. Ó o sucesso. Quanta gente entrando rapidamente. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vindos ao Instagram do Glamurama. Que delícia ver todo mundo chegando. Nossa conversa de hoje vai ser com a maravilhosa Marta Medeiros, uma escritora, autora, roteirista, poetisa, tudo. Uma das melhores cronistas brasileiras. E eu tô muito empolgada. Boa tarde de Nova York. Beijão de Floripa. Nossa, oi, Suzana. Suzana Sendax aqui presente também. Boa tarde. Oi, Júlio. Todo mundo entrando. Raquel, Ana Luz, Jacinto. Bob Eugênio. Que delícia. Oi, todo mundo. Esperar a Marta Medeiros entrar. Nem sei se ela... Ellen Burd. Oi, Ellen. Beijão de Porto Alegre. É nóis. Tô aqui tentando ver se a Marta já entrou. Morgana, se alguém viu que a Marta já entrou, me avisem, tá? Liane. Oi, todo mundo. Nossa, tá entrando um monte de Normacatão. Tá entrando um monte de gente rapidinho. Essa Marta Medeiros é um sucesso. Não é à toa que todo mundo é fã dela, né? Ela já entrou, alguém tá me dizendo. Eu tô tentando entrar aqui. Real Marta Medeiros. Eu me perco às vezes. Tá aqui, Marta, já te vi, já te convidei. Já estamos conectando nós. Ê, Marta! E aí, Joyce? Querida, que delícia ao vivo! Que povo entrando, que maravilha! Marta, você mora em Porto Alegre ainda? Olha só, toda encasacada, moro em Porto Alegre. Tá Eu já soube frio. que dá 10 graus aí, não é? Olha, nem vi agora, mas tá bem frio, tá bem gelado. Até fui buscar agora aqui uma mantinha para me aquecer. E tu tá em São Paulo, né, Joyce? Estou em São Paulo, hoje está um verãozão de 30 graus por aqui, praticamente. Eu queria dizer que eu adoro o seu sotaque gaúcho, que eu adoro os gaúchos, que a minha mãe é gaúcha, que meu pai era gaúcho, que a minha irmã que está aqui presente é gaúcha. E eu gosto muito dos gaúchos. Nossa, eu sou muito fã tua, fiquei tão feliz com o convite, tu nem imagina. Nossa! Eu sou do tipo que coleciona JP, sabe? Assim, adoro. Marta, adoro. peraí que tem alguma coisa errada, tá? Quem é fã aqui sou eu. As duas. Que bom, que bom. Como é que tá a vida? A vida tá entrando aqui em São Paulo, tá entrando um pouquinho mais nos eixos. As coisas estão caminhando melhorzinho, eu acho que do que Paraná, do que Rio Grande do Sul. Eu acho que aqui a gente está indo para uma fase melhor. Aqui tá difícil. Aqui tá uma desorganização, cada um diz uma coisa, e a gente tá assim num pico grande de contaminação e ao mesmo tempo o comércio abrindo, já planejando as escolas voltarem no final de agosto. Assim, tipo, deu uma doideira em todo mundo, sabe? Todo mundo muito sem paciência. Eu fico um pouco assustada. Eu estou mais assustada agora, inclusive, do que eu estava antes. Porque a gente fica meio sem liderança, sem um norte, né? E daí cada um faz o que quer. Mas, enfim, isso é muito ruim. A gente é muito privilegiado, né, Joyce? Porque a gente trabalha em casa, o tipo de trabalho que a gente realiza pode ser feito em casa e tal. Mas eu sei que é difícil. Para quem precisa trabalhar na rua, é uma pedreira mesmo. Muito difícil. Aqui em São Paulo, a gente tem que dar graças a Deus, independente de partidos políticos
ou de facções, que eu não estou aqui, nem você imagina para isso, Claro. mas o fato é que o governador e o prefeito se entendem, e isso foi muito bom para... Na Bahia também aconteceu Nossa, isso. Então, muito bom. a gente está bem cuidados. Sabe, a Que gente bom, está aqui... Então, isso é que muito bom. bom. Olha, eu não preciso apresentar a Marta, mas eu vou falar alguns dos highlights do currículo dela. Bom, além de escritora, poetisa e uma das melhores cronistas brasileiras de todos os Obrigada. tempos. 25 anos de carreira, vendeu mais de 1 milhão de livros num país como o Brasil. Conquistou a fidelização dos seus leitores, o que é o mais importante. E tem colunas nos jornais O Globo, eu leio todo domingo, e no Zero Hora, que é o Isso. Jornal dos Gaúchos, né? É, o nosso principal jornal aqui. E também as crônicas são reproduzidas em alguns jornais de Santa Catarina. No Brasil todo, né? Não todo, mas Minas, parece que... Bastante. Eu sou meio desligadona, mas em Santa Catarina eu sei que estamos também. Ótimo. 26 livros até aqui, muitos deles adaptados para teatro, Pois tipo Divan, né? Que eu assisti com a Lília Cabral, é possível? Exatamente. Nossa, já faz um tempo. 2005 que ela estreou no teatro. No Rio de Janeiro eu assisti. No Rio. Outro dia eu estava me lembrando, lá no Lauro Alvim. Ficou uns 3 anos em cartaz, depois virou um filme de super sucesso. Virou um filme, assim, também com a Lília, né? Hein? Também com a Lília? Com a Lília. Depois teve Doidas e Santas, com a Cissa Guimarães, que ficou 10 anos em cartaz nos palcos, uma coisa assim, um fenômeno, assim, o carisma da Cissa é uma coisa impressionante. O carisma da Cissa e o seu texto, né? Não, pois é. Mas você fez música também, Marta? Fiz. Tenho algumas parcerias. A mais conhecida é com o Jota Quest, que até hoje toca nas rádios, Dentro de um Abraço, é o nome da música. É um chiclete, assim, tu escuta, tu não quer mais largar. E é um barato isso, né, Joyce? Porque, imagina... Incrível! Quem escreve solitariamente dentro de casa, né? É o meu caso. E daqui a pouco tu vê os textos que tu faz, que tu nem sabe que destino vão ter, vão para o palco, vão para o cinema, vão para as rádios. Entrar num show, por exemplo, como eu vi o Jota Quest uma vez, assim, com, sei lá, 3 mil pessoas cantando uma música. A letra que você fez. Que, na verdade, era uma crônica que o Rogério Flauzino adaptou, e todo mundo cantando decor. E a gente, nós, escritores, a gente não tem muito, né, essa experiência da reação coletiva. A gente... É um trabalho solitário, né? É uma relação a dois. Sou eu que escrevo e aquele que me lê. Sendo que eu não vejo a reação de quem me lê. Né? Eu não tenho como saber se a pessoa está comovida ou se está odiando, se jogou o livro pela janela. Não, a gente não sabe nada. Né? Nas redes, as pessoas não interagem com você? Interagem, não tanto, assim, porque eu não estou tão nas redes. Né? Deixo muitos comentários no Instagram. Troquei de óculos aqui. Deixo comentários e tal. Recebo alguns e-mails ainda, que meu e-mail é publicado no jornal, mas menos do que era, assim, e-mails bem menos do que era. E eu te confesso, assim, que a rede social, tudo, eu não leio tudo, porque é muita coisa. E também porque a gente sabe que muda um pouco. As pessoas saem falando... muito julgamento moral, sabe? A gente está numa fase difícil, né? Que ninguém mais quer debater, trocar ideias, ninguém mais respeita. Tudo vira briga. Tudo vira briga. Quer dizer, ok, eu não concordo contigo, mas isso não significa que eu te odeie, sabe? E agora parece que é o seguinte, se não existe concordância, não existe relação. Então tá todo mundo meio pirado, eu acho. Então aí eu prefiro não entrar nessa onda, sabe? Faço meu trabalho. Eu adoro receber reações, claro que agora não dá mais, na rua, por exemplo, se num supermercado ainda dá para ir, e vem alguém e fala contigo, sabe? Então isso é muito bom. Isso me deixa muito, assim, gratificada. Que bom, que bom. Marta, eu vou te dizer que a nossa conversa está atrasada uns 5 anos, não mais. Espera aí, uns 9 anos. Por quê?
eu tinha eu não lembro, na outra Casa Glamorama, eu tinha um programa, não era YouTube, eu não sei onde é que ia no ar, tá? Talvez YouTube, de entrevistas, que a gente fazia na antiga Casa Glamorama. 5 anos atrás, a Morgana está falando aqui, 5 anos atrás. Eu achei que era mais. E era o seguinte, eu pedi para chamarem, para a equipe que trabalhava comigo, para chamarem Marta Medeiros, de quem eu era muito fã. E eu estava esperando esse convite. Não, você quer saber o que aconteceu ou não? Porque, claro que eu quero. Toda preparada, com perguntas para você, tudo direitinho, tudo pronto. A Marta chegou, sobe a escada. Era Marta Medeiros, estilista. Gente, eu não acredito. Acredite, porque assim, eu falei de você e a pessoa que trabalhava comigo na produção decodificou outra coisa e eu não falei mais com ela, porque não era mais com ela que eu precisava de falar. E sabe aquela correria de quem trabalha muito? Gente, daí tu teve que improvisar total. Tudo! Tudo! Ela é bárbara, a Marta. Ela é bárbara, mas... super estilista, mas tu estava toda preparada para outro tipo de conversa. Gente, já aconteceu tanta coisa louca com essa história de eu ter essa homônima. A gente tem histórias engraçadas. Já aconteceu outras vezes com você isso? Com essa Marta? Não com entrevista, mas já aconteceu dela, ela mesma ligar aqui para casa e dizer que já entrou num hotel, por exemplo, e ela disse que tinha reservado um quarto, chegou lá e transferiram ela para a suíte presidencial. Ela achou estranho, chegou na suíte, tinha uma cesta com frutas, champanhe e tal. Ela pega o cartão e dizia, a gerência dizia, estamos muito travou a Marta, mas a senhora aqui, porque a gente gosta muito do que a senhora escreve. E ela, nossa senhora, daí avisou a gerência, claro, muito educadamente, manteve ela na presidência, na suíte presidencial. E aí ela me telefona contando isso. E eu digo, olha aqui, Marta, eu já me hospedei em todos os hotéis do Brasil, nunca me transferiram para a suíte presidencial. Na única vez que acontece, não sou eu. E assim vai, tem muitas histórias. E assim vai, né? Mas enfim. Então, só para te dizer que a nossa entrevista está um pouquinho atrasada, mas está em tempo, tá? Eu fiquei muito feliz. Perguntei 10 vezes no Glamorama. Vocês têm certeza que essa Marta é a Marta? A gaúcha, não a nordestina. Tá, agora sou eu mesmo. Agora estamos juntas. Marta, você é um fenômeno, né, de literatura num país onde pouca gente lê, né? Muito pouca gente lê. Como é que você virou todo esse sucesso? Você imaginou que você fosse virar isso? Porque Menina. É um sucesso, Marta, eu vou te falar de fora, é um sucesso muito, muito grande. Você é muito reconhecida, muito admirada, muito talentosa, muito tudo. E por meio de um canal que você não é youtuber, entendeu? Pois é. Não, ainda sou até... Minha vida ainda é muito analógica. Agora que eu tô Então, como é que virou isso? Joyce, é tão difícil de explicar. Primeiro que não é uma coisa instantânea, né? Eu tô nessa parada desde os meus... São 26 anos escrevendo crônicas, não é pouca coisa. E eu não estourei, assim, bombada, né? Foi um degrau depois do outro. E é tão difícil explicar, assim, como é que acontece uma carreira. Eu acho que tem muito trabalho, tem muita dedicação. Até hoje, cada texto que eu escrevo, Joyce, eu sei que parece uma frase assim de impacto, mas é como se fosse o primeiro, sabe? A dedicação é a mesma, eu não dou um jogo como ganho. E talvez isso, assim, não me subiu a cabeça isso, sabe? Eu sempre acho que eu tenho que continuar seduzindo, conquistando o leitor. Tem um lance legal de eu me abrir para algumas mudanças, de não ficar congelada fazendo a mesma coisa. Eu vi essa sua crônica faz umas 2 ou 3 semanas, de tudo que você falou que são necessárias as mudanças, né? Claro. Você começa falando que você separou do seu marido depois de um longo casamento. Tudo, sempre me modificando. Pensa bem, eu comecei escrevendo com 33 anos, tá? Eu vou fazer 59 agora, semana que vem. Então, nesses 26 anos... Você é leão? Eu sou leão, 20 de agosto.
Então, assim, quando eu comecei a escrever, eu era uma recém-casada com 2 filhas pequenininhas. Então, durante todo esse tempo, as minhas filhas cresceram, viraram 2 mulheres, eu separei, eu tive outros relacionamentos, eu viajei pelo mundo inteiro, eu lancei muitos livros, daí, de repente, minha literatura vai para o teatro, começo a me envolver com o pessoal do teatro, cinema. Então, assim, até eu cheguei a ter um programa também, até o ano passado eu ainda tinha, que é um programa no YouTube, o M de Marta. Nunca tinha feito isso, nem tenho muito jeito para vídeo, mas fui lá, dei a cara para bater, vamos ver qual é. Então, assim, eu nunca tive muito medo de errar. E eu acho que isso é o medo do erro. E eu erro. Mas eu não fico colocando essa carreira assim numa redoma de vidro, nada pode dar errado. Não, as coisas podem dar errado, sim. Então, eu vou fazendo isso na frente do leitor, né? Os meus acertos, os meus erros. E acho que isso vai dando uma certa credibilidade, sabe? As pessoas te veem de cara limpa nessa história. Mas é muito difícil a gente dizer qual é a fórmula, porque não tem fórmula. É escrever o que tu pensa mesmo, assumir contradições. É óbvio que nesses 26 anos eu mudei de ideia muitas vezes. Sabe? Às vezes eu olho textos meus do começo e eu digo, nossa, eu era machista, sabe? Essa expressão. E a gente está num outro mundo agora, né? A gente está num outro momento onde a gente está discutindo todas essas pautas identitárias com muito mais vigor. Então, eu me sinto muito mais consciente hoje. E à medida que eu vou me tornando mais madura, o texto vai amadurecendo também. Sim. Então, eu acho que é isso. Assim, é uma grande onda que o leitor vai acompanhando junto comigo. E sei lá, e é uma sorte também, porque eu acredito que às vezes acontece isso, é uma sorte que está todo mundo ainda a fim de saber o que eu penso a respeito das coisas. Eu não acho que tem muita sorte, desculpa, vou discordar de você. Não, eu acho que essa história. Também. E também essa história de você ser vulnerável na frente do leitor. Tem aquela Brené Brown, conhece? A Brené? Uma escritora americana. A Brené Brown. Não me lembro, é uma pensadora americana, uma escritora, e ela fala muito sobre ser vulnerável, como isso é importante. E como você conquista mais, como você chega mais longe sendo vulnerável. Eu acho isso, eu nunca me dei... Tem uma coisa, Joyce, eu me tornei colunista meio sem querer. Não era aquele meu sonho de criança, não era nada disso, eu era uma publicitária. Estava lá escrevendo meus anúncios, gostava, não era completamente apaixonada, mas mandava bem. Fiquei 13 anos fazendo isso, depois fui diretora de criação. Escrevi uns poemas, né, assim, dentro de casa. Deu a sorte, ok. Consegui ser lançada numa coleção de poemas super bacana, que eu não sei se tu te lembra, Cantadas Literárias, que lançou Ana Cristina César, Leminski... Da LPM? Chacal. Não, era da Brasiliense, na época do Caio Graco Prado ainda. Sim, eu lembro. Estou falando assim, Caio Fernando Abreu, início dos anos 80. E aí eu comecei a lançar poesia, e o pessoal curtiu. Então, assim, eu sempre fui na onda, eu nunca assim, tive um grande sonho de ser alguém, nem nada disso. E aí depois eu fui morar no Chile. Eu era casada na época, o meu marido foi chamado para trabalhar lá, eu larguei a propaganda, fui para Santiago do Chile com uma filha pequena, na época eu só tinha uma, com 2 anos de idade, e lá comecei a escrever para mim mesma, assim, sem ter onde publicar. E aí, quando eu volto, o jornal Zero Hora me convida para publicar esses textos que eu estava fazendo lá ao Léo. E aí eu começo uma coluna sem saber onde é que aquilo ia dar, entende? Isso aqui vai durar 6 meses, é uma aventura, vamos nessa. E daí essa aventura dura 26 anos. Então, eu acho que também esse lado assim, de não ser não era um compromisso meu da adolescência, foi uma coisa que pintou e eu aproveitei a oportunidade. Isso te dá uma certa leveza, sabe? Tu não, finalmente conquistei meu sonho. Não, nem era um sonho. Claro que eu sempre achei um barato a literatura e que viver de literatura seria um luxo, mas eu achava tão utópico isso que nem fiz disso assim uma ambição. Mas você nem ousava sonhar com isso, né? Ou se sonhava assim numa batida tipo que nem uma menina que quer ser top model, o garoto que quer ser piloto de Fórmula 1, como se fosse uma fantasia mesmo. Eu não consegui imaginar que isso poderia acontecer de fato.
E aconteceu. Então, assim, cada dia que eu acordo, eu me belisco. Pô, isso ainda tá acontecendo. E outra coisa, Joyce, o que tem de gente boa escrevendo no Brasil, o que tem de colunista legal, tem muita gente. Então, eu consegui manter isso há 26 anos, quando o natural seria já, né, ser descartada para que os outros viessem. Mas é bom saber que o mercado consegue absorver todo mundo. Todo mundo. Né? Tanto tem uma outra coisa que você falou, Marta, que eu também acho que é um motivo de sucesso. Você falou, não sou coerente, eu era machista. Eu gosto de brincar que podem me cobrar tudo, menos coerência. Porque não ser coerente é uma qualidade muito grande, que você está disposta a melhorar, a mudar, a crescer. Não, sinal que tu está em movimento. Eu adoro essa palavra, sabe? M de movimento. O fato de eu estar bem agora, e continuo super bem e tal, não significa que eu vou ficar fazendo a mesma coisa o tempo inteiro, sabe? Então, eu acho que ter essa predisposição, essa abertura, mesmo que tu não faça nada, mas ter a abertura, né, para ouvir o que o outro tem a te oferecer, ou pinta uma ideia nova. Enfim, eu acho que faz parte da grande aventura de estar vivo, sabe? Concordo com você. Incluo a literatura junto com a minha vida pessoal também. Eu não separo muitas coisas, tá tudo embolado e vai tudo, tá dando tudo certo. Marta, o que você gostaria de fazer que você não fez ainda? Tipo, por exemplo, você já fez teatro, cinema, né? Seu texto já foi parar no cinema e no teatro. O que é isso? Você escreve livros, que é maravilhoso. Eu fiz uma coisa muito legal em 2017. Pela primeira vez, eu escrevi um roteiro de cinema. Eu escrevi um roteiro de cinema, né, uma história completamente inédita, né, original. E ficou bacana a beça. Ele chegou a entrar numa produtora, chegou a ser orçado e tal. Depois parou tudo, parou o cinema. E aí eu estou fazendo agora, estou usando essa pandemia, esse tempo agora, para concluir a transição desse roteiro para um livro de ficção, para um romance. Então, ai, que ótimo! Não, e eu estou apaixonada, Joyce. Eu estou apaixonada por esse projeto. Assim, eu devo entregar os originais agora, até o final do mês. E acho que vai ser um passo na minha carreira, assim, porque eu já escrevi outros livros de ficção, como Divã, como Fora de Mim, Tudo que eu queria te dizer, que são livros legais, mas eu acho que esse subir um degrauzinho, assim, sabe? Acho que é um livro mais maduro, sai dessa história de comedinha romântica, de a mulher que separou e que está com um garoto mais jovem, que já falei muito disso. E agora eu faço uma reflexão mais sobre a maturidade mesmo. A minha personagem tem 66 anos e acontece milhões de coisas interessantes. Enfim, acho que vai dar... Tô louca para ler, hein? Eu também, tô louca para ver publicado. Marta, você foi casada quantas vezes? As pessoas acham, não sei por que eu fui casada 10 vezes. Eu fui casada uma só. Assim, casada, morando não, junto. Mas morar junto. Não, fui casada uma vez, 17 anos casada, mais 4 de namoro, foram uma relação de 21 anos, pai das minhas 2 filhas. Aí eu separei quando eu tinha uns 44, mais ou menos, e aí tive uma outra relação de 8 anos, mas daí já não morando junto, morando separado. Esse cara era mais novo que você? O que eu fiquei 8 anos, sim, era 8 anos mais moço, 8 anos mais moço. Uma relação muito louca, muito difícil, mas também um puta aprendizado. Rendeu um livro chamado Fora de Mim, e pelo título tu já vê como foi maluca a história. Quem nunca? Quem nunca? Quem nunca? E as pessoas dizem, ai meu Deus, como é que... Eu digo, graças a Deus, sofri a beça, mas o que eu escrevi, menina, não foi pouca coisa. Rendeu crônicas e crônicas. Enriquece o nosso currículo, você não acha? É isso. E depois eu tive uma fase assim, de muito namorado, muitas relações curtas, que as pessoas têm preconceito bobamente, porque as relações curtas também podem ser muito, assim, são fonte de aprendizado. Foi muito bom, foi uns 4, 5 anos que eu fiquei assim, namorando o pessoal do Rio, os caras do Rio, um cara de São Paulo. Enfim, dei um rolê por aí. E agora, mas é que para você é diferente, Marta, porque você usa esse material, de uma certa maneira, como fonte para o seu trabalho, né? Então...
não é intencional, não que eu esteja fazendo Mas sem querer, natural. Sua É. vida, né? É normal isso, acontece. Acaba se fundindo, né, com a minha história também como profissional. E agora eu tô namorando, assim, tipo, quase casada de novo, assim, tô há 2 anos, mas nunca mais morando junto, Joyce, nunca mais. Isso eu já decretei para mim, sabe? Que eu acho que o namoro é o grande relacionamento. E essa altura Esse atual é gaúcho? ele é gaúcho também, gaúcho da fronteira do Rio Grande do Sul, lá Que perto delícia! do Uruguai. Muito E é bom. muito bom. Estou muito feliz, está tudo legal agora. Isso é muito bom. Marta, você, para escrever suas coisas, você tem um pouco de psicóloga, psicanalista, um pouco de intuitiva, um pouco de. Qual é o mix que você acha que funciona? Que da onde você bebeu para essa mistura sair assim naturalmente? Menina. Bom, eu gosto muito de ler sobre psicanálise, tá? Totalmente leiga, mas gosto muito de ler. Muito de ler sobre filosofia, mas tudo isso eu estou falando como uma leitora. Eu nunca fiz curso, não sou profissional, nada disso. Eu tenho um interesse natural pelas pessoas, pela complexidade de todos nós, porque dá a impressão que todo mundo é igual, que todo mundo tem os mesmos problemas. E na verdade, cada um de nós é um universo, né, Joyce? É um universo muito pleno. Rico, super Muito rico. muito rico. Então, vem de um interesse natural, vem de muitas leituras, de tudo que é mental e emocional junto, essa mistura de cérebro e coração, essa luta, essa guerra constante entre cérebro e coração, tudo isso me fascina. E deu nisso. Eu acabo me interessando por escrever sobre isso. Eu não sou de escrever muito sobre política, nem sobre... Eu não entendo muito de política, eu não entendo de economia, eu não sou especialista em nada, eu sou uma generalista. Então, pelo menos, a vida de todos nós, né, os nossos amores, os nossos fracassos e os nossos sucessos, enquanto pessoa, né, não estou falando como profissionais, tudo isso me interessa, sabe? Então, acho que é disso, assim, de um interesse como leitora que acabou sendo transferido para o que eu escrevo também. Só um parênteses, a Júlia Lemertz entrou aqui. Oi, Júlia. A Júlia estava em cartaz com uma peça minha, né? Eu li sobre isso. O Simples Assim. Uma peça genial. Ela, o Pedroca Monteiro, que tem sido assim um case nas redes sociais hoje. Tem que seguir o Pedroca no Instagram. Como que é? Pedroca? Pedroca. É genial. Esse ator está na peça também. E a Georgiana Góes, que é outro talento. Então, os três estavam matando a pau com a peça, já estavam viajando pelo Brasil, e aí para tudo agora. E a Júlia é gaúcha, como eu, né? Gaúcha! E a mãe dela maravilhosa. Eu já vi a filha dela em Grande Sertão, da Bia Lessa também. Maravilhosa. Marta, você estava falando do que você gosta de ler muito. Fala o nome de alguns autores que mexem com você. Gente, é tantos. Olha, aqui no Brasil tem o Daniel Galero, Cristóvão Tesa. Eu sou louca por Luiz Fernando Veríssimo, louca, acho ele o papa da gaúcho também. Gaúcho, só se eu for citar gaúcho, eu não paro mais, porque tem Fabrício Carpinejar, Cíntia Moscovitch, enfim, é um monte de gente. Olha, eu já entrevistei o Carpinejar umas 3 ou 4 vezes, a gente quase casou. É uma figura, né? O Fabrício a gente não casou porque ele está casado, né? Está casadíssimo, super bem casado com a Bia. E assim, eu gosto muito da literatura contemporânea americana, eu gosto de Paul Auster, eu gosto de Philip Roth, eu gosto de Ian McEwan. Então, assim, é um monte de gente. E atualmente eu estou lendo muita biografia. Eu gosto muito de biografia. Eu agora, né, durante essa pandemia, eu li a biografia da Susan Sontag, espetacular. Maravilhosa. Da Clarice Lispector, ambas escritas pelo... Do Benjamin Moser, você leu? Benjamin Moser, exatamente. Ele escreveu da Clarice e da Susan Sontag. Li uma do Paulo Francis, estou começando a do Sartre. Estou nessa.
Maravilhoso. Ai, me deu Eu gosto sempre de ver o que as pessoas leem. Ai, desculpa. Imagina, é sempre bom porque, de acordo com o que a gente lê, dá para conhecer um pouco mais da pessoa, né? Muito mais, eu acho. É, eu leio um monte, mas eu não sou assim, do tipo que só lê um tipo de livro. Eu estou, de repente, lendo uma biografia da... Eu estava lendo a biografia da Clarice Lispector e já meti um Machado de Assis que eu não tinha lido ainda no meio. Então, eu vou me abastecendo, assim, um monte de coisa ao mesmo tempo. Você escreve mais para mulheres do que para homens? Nem para mulher, nem para homem. Escrevo para mim. A única mulher que eu escrevo é para mim, assim. As pessoas acham que eu virei meio porta-voz das mulheres, né, Joyce? Mas eu não concordo, porque eu recebo assim, um feedback bem grande de homens também. E eu também já não confio muito nessa história de que existe assunto de mulher e assunto para homem. Eu acho que a gente está vivendo uma sociedade muito unissex, né? E acho que tudo interessa a todos. Maternidade interessa a homem, futebol interessa para mulher. Mas, claro, a minha vivência feminina, então, tem, claro, né, um diálogo muito forte com as mulheres. Mas eu não fico pensando nisso quando eu escrevo. Eu não penso no leitor do outro lado da tela. Eu realmente não penso. Eu escrevo pelo prazer de fazer essa... Primeiro, de descobrir o que eu penso, né? Porque o pensamento da gente é tão embaralhado. Então, quando eu escrevo, é como se eu fizesse uma faxina no meu cérebro, né? Eu consigo organizar as minhas ideias. E escrevo pelo barato de construir o texto, sabe? Assim, quem escreve sabe disso. É um artesanato, ou sei lá, uma escultura. A parte que eu mais adoro, inclusive, é de revisar. Porque quando eu escrevo, é um jogo, né? Eu faço aquele esqueleto do texto e depois tiro o primeiro parágrafo, vou começar com o segundo, tiro esse verbo, bota essa palavra, muda, inverte uma... eu acho, assim, é a parte que eu me divirto, é a parte da revisão. E agora eu estou revisando não uma crônica, mas um livro inteiro, né? Um romance inteiro. Pirada, assim, sabe? Eu começo de manhã, eu esqueço de almoçar, eu esqueço de falar com as pessoas, eu fico mergulhada. E eu sou meio obsessiva, entende? Então eu usei a palavra espantoso numa linha, eu não posso usar essa palavra de novo 3 páginas depois. E daí eu volto e já mudo o adjetivo, assim, quase realmente obsessiva. Mas, para, no final das contas, sair um trabalho O legal. resultado é isso. Como que é a tua rotina? Você falou que quando você está trabalhando, você escreve o dia inteiro. Como que é a sua rotina? Você malha? Você faz o quê? Não, eu sou exatamente igual a todo mundo. Eu faço pilates, tá? Eu tive parada agora e eu faço num estúdio bem pequenininho, uma aula individual, então agora eu voltei a fazer. E caminho, a coisa que eu mais adoro é caminhar. Caminho pela cidade, ponho um fone de ouvido, vou ouvindo música e vou-me embora. Adoro caminhar, é meu grande esporte. Aí em Porto Alegre, onde você caminha, é plano? Não, eu moro numa área em cima de uma... Aqui a gente chama de lomba, né? Seria uma ladeira. Mas tudo bem, eu desço, vou para um parque que tem aqui perto e depois eu retorno. Às vezes eu caminho dentro de um clube grande que tem aqui perto também, que tem uma área de caminhada. Daí eu vou improvisando. Eu estava falando com a minha irmã, que é gaúcha, que nasceu em Porto Alegre e veio o nenenzinho para São Paulo. Eu estava falando para ela esse fim de semana como o pôr do sol no Guaíba é lindo. Olha, Joyce, é inacreditável. E agora, esse namorado, né, que eu tenho, o Pedro, ele mora numa casa na beira do Guaíba, mas na beira do Guaíba. Assim, a gente abre a porta do quarto e o rio está ali na frente. É uma coisa incrível. E o pôr do sol todo santo dia, assim, na frente, né, da casa. Então, eu estou indo para lá todos os finais de semana, quer dizer, durante a semana eu fico aqui no meu apartamento, trabalhando e tudo, e sexta-feira eu vou para casa dele, ele mora sozinho. E aí tu não tem ideia, assim, e é o tipo da coisa que a gente não se acostuma, é cada dia um pôr do sol mais lindo que o outro. É uma bênção, isso é um privilégio. Uma bênção. Mas eu estava falando da minha rotina, e a minha rotina é isso, eu estou com o computador ligado o tempo inteiro, já ligo de manhã, vou para o Pilates, faço supermercado, e eu estou fazendo compras para minha mãe também, que tem 82 anos, então, para evitar que ela saia, eu faço as compras para ela. E, de resto, fico em casa, lendo, trabalhando, fazendo a revisão desse meu livro, escrevendo as crônicas para jornal, e tudo que a gente tem que fazer, respondendo e-mail, né? Porque eu não tenho uma secretária, eu não tenho assistente, eu não tenho nada.
Então, sou eu mesma que dou conta de toda a parte burocrática também da minha carreira. Mas de boa, sabe? Gosto, curto fazer isso. Mas está sempre o computador ligado. Não existe segunda, domingo, sábado, sexta. Quer dizer, Claro. eu estou por aqui... Eu estou agora aqui no meu escritório. Estou aqui olhando para o meu computador. Eu não tenho uma porta, tu vê? Eu não tenho uma porta atrás de mim. Eu não fico chaveada e faço o número... Não me aborreçam porque eu estou escrevendo. Não, eu estou dentro do caos. Suas filhas moram com você? Uma filha, a mais moça, mora comigo e a outra mora em Paris. Não vejo ela desde janeiro. Maior vontade de ver ela. Tinha planejado passar o aniversário dela com ela em junho, mas não deu, né? Então agora é Não só rolou. na base do Skype, enfim. E olhe lá. É. Marta, eu estava lendo uma... Eu recortei uma... Eu sempre leio aos domingos na revista do Globo, você. Aí uma das últimas eu recortei e levei para a Morgana, que trabalha comigo. Eu falei, a gente tem que chamar a Marta. Aquela que se agradeceu os seus dias ruins. Fala um pouco da importância da gente ter coisas ruins na vida da gente. Joyce, isso foi um pouco de provocação. E também eu usei, essa crônica foi meio poética também. Eu me lembro que eu usei assim, uns recursos. Foi lindo. Meio rimei um pouco. Eu fiz um pouco de poesia. Porque eu não sei mais o que escrever. Estamos todos monotemáticos, né, Joyce? Ou se fala da crise sanitária e da crise política. Qualquer coisa que saia disso parece alienação. E eu já estava por aqui de tudo isso, daí fiz um outro lance. Mas isso aí foi uma provocação para dizer... Felicidade, essa felicidade que a gente busca é fake news. Não existe essa felicidade, né? O que existe é um dia bom, um dia ruim, um dia que tu está angustiado e outro dia que tu está super bem, né? E é isso e as coisas, os momentos que eu tive ruins, e eu nem posso me queixar muito da vida, mas enfim, também tive coisas ruins, eles me serviram de gatilho para transformar a minha vida, sabe? Não fiquei só, ai de mim, como eu sofro. Porque, nossa, eu acho que amadurecer é parar de fazer drama, entende? Eu já fiz muito ai de mim quando eu tinha 20 anos. Natural, a gente, né, ainda é inexperiente e tudo que dá errado é um drama. Mas depois dos 40, dos 50, sabe, a estrada está encurtando. Eu não tenho mais como desperdiçar tempo com queixa, com reclamação. Então, por isso que eu disse, obrigada aos meus dias ruins, porque eles me fizeram, todos os dias em que eu fiquei chorando na cama, eu acordei no dia seguinte dizendo, bom, vamos mudar isso aí, sabe? Eu não vou ficar esperando ser salva por Jesus Cristo, nem pelo John Lennon, nem por ninguém, é eu que me salvo, né? Então, eu acho que se as pessoas tivessem essa mentalidade mais proativa e não ficar cultuando tanto sofrimento, claro que eu estou falando de pequenos sofrimentos, não estou desmerecendo grandes tragédias, que daí realmente é outro papo. Tem um monte de gente passando por tragédia mesmo, grandes perdas. Eu não estou, pelo amor de Deus, né? Não estou diminuindo isso. Estou falando das chatices cotidianas. E até mesmo, tá ok, um namoro, por exemplo, terminar um namoro é uma pequena morte. A gente sofre mesmo, é horrível. Mas não é o fim do mundo, né? Não. Até eu falo nessa crônica que existe uma maneira da gente se desenvolver uma inteligência emocional, que é o que a gente precisa. Né? Não adianta só ser inteligente porque leu muito, porque... Não, tem que ter a tua inteligência emocional que vai fazer com que tu desenvolva resiliência, que vai te empurrar para frente. E a minha inteligência emocional está muito voltada para o reconhecimento da finitude, sabe? Uma certa camaradagem com a ideia da morte. Obviamente, não com a morte de quem eu amo, de quem me cerca, em relação à minha própria morte. É o seguinte, vai acabar. Isso aqui vai dar em nada. Literalmente, eu não sou uma pessoa religiosa a ponto de acreditar em reencarnação, nem nada, vida eterna, nada disso. Eu acho que isso aqui é um flash de tempo abençoado, que a gente deve honrar, mas vai acabar. Assim como a gente era um nada antes, voltaremos ao nada depois. Então, tendo isso em mente, eu passo a valorizar mais os meus dias, os meus atos, eu procuro mais o prazer, eu procuro... Eu fiquei escura aqui, não? Ficou.
Ué, toquei em alguma coisa errada aqui. Ai, ai, ai. Ah, vou seguir assim, pode Tá, ser? não tá no fim da bateria, né? Não tá no fim. Deixa eu ver uma coisa, trocar de óculos aqui. Ai, menina. Eu não sei, eu sou meio É, ruinzinha, eu também não sabe? sou boa. Morgana, você sabe onde é que aperta para clarear de volta? É, vê se ela A pode me Morgana está aqui ajudar. com a gente, ela vai nos ajudar. Enquanto Bom, isso, a gente, gente conversa. estamos fazendo ao vivo, né, pessoal? Dei uma desculpa aqui. É, não é a luz do celular, alguém está falando. Marta, você faz análise? Eu não. Bom, vou continuar assim. Vocês estão me vendo, né? Bom, Você é analisada? eu fiz terapia 4 anos, durante 4 anos, para. Só? Só. Estava enrolada, não conseguia sair de um relacionamento. Esse relacionamento que eu tive, que foi mais tumultuado, assim, estava sofrendo muito com essa história. E aí tá, e aí entrou outros assuntos, naturalmente, junto. Adoro terapia, mas acabei que, né, saí, eu mesma me dei alta e depois não voltei. Mas eu acho que é uma assistência técnica maravilhosa. De vez em quando a gente tem que fazer terapia para apertar uns parafusos, porque natural. Mas não sou uma pessoa assim que eu possa dizer que eu seja analisada, nada disso. Assim. Passei por Você uma estava terapia. falando de felicidade, né? Que no texto, nesse texto que todo mundo que repercutiu tanto, que não dá para ser o tempo inteiro feliz. O meu antigo analista, não o atual, ele falava que felicidade é como um farol, que ele é importante para iluminar o caminho. Mas se você chegar perto dele, ele perde a função, porque você fica cega. Se você chegar Vai perto do cegar. farol, aquela luz te cega. Então, que o É uma farol é forma. bom, que a felicidade é boa para iluminar o caminho da gente, mas não precisa chegar em lugar nenhum. É Apenas uma boa para ficar lá no. analogia. É uma boa analogia. Felicidade, na verdade, isso aqui que eu acho, Joyce. Felicidade é. Bom, agora a gente entra no território dos clichês, é inevitável. É paz de espírito, sabe? É eu ter uma tranquilidade em relação ao que dá certo e em relação ao que dá errado. Da mesma forma. É uma coisa quase meio budista, assim, sabe? É se desapegar daquela obrigação de tudo tem que ser maravilhoso. Então, isso também é uma conquista da maturidade, sabe? E Totalmente. eu cheguei até Totalmente. aqui, eu cheguei aqui colecionando coisas maravilhosas, grandes conquistas, e colecionando alguns fracassos também. As pessoas olham para mim, ela é tão bem resolvida, vai analisando pelo que eu escrevo, acha que tudo está dando certo. E não é assim. Está entrando muito barulho aqui. Está entrando para ti, não? Alguém vai atender. Tá bom, desculpa. E me distraí agora. Mas, enfim. E eu, hoje Sobre em dia... a felicidade, a gente estava falando. Isso. E, sabe, eu parei de me cobrar tanto, sabe? Deu certo, deu, Mas não isso deu é maturidade, certo. né, Marta? É isso. Isso é E maturidade. tudo tem a ver com o tempo. Claro que nós temos que ter responsabilidade sobre as coisas que estão à nossa volta, sobre as pessoas que estão à nossa volta. Então, as mais íntimas, principalmente. Então, eu tenho responsabilidade com os meus pais, com as minhas filhas, com os meus melhores amigos. Não sou uma porra louca que está nem aí para nada. Mas, em relação a mim mesma, sabe? Eu já me perdoei há muito tempo, sabe? Do que deu errado. Eu, claro, faço de tudo para não repetir meus erros. De vez em quando repito, sou humana. Outras vezes não repito mais, corrijo. Mas, assim, eu tô cheia, sabe? De ficar me autoanalisando o tempo inteiro, sabe? Porque é cruel essa cobrança de ser uma grande pessoa, de fazer tudo maravilhosamente bem. E acho que no momento que a gente deixa de se cobrar tanto, acho até que a gente relaxa e começa realmente a ser uma pessoa mais bacana, sabe? Mais tolerante com os erros dos outros. E tolerante com tudo, não só com os erros, tolerante com absolutamente tudo. Né? Sim. Isso é o lado bom da literatura, sabe, Joyce? É por isso que eu sempre acho que todo mundo deveria ler. Eu fico impressionada com quem não lê. Porque o que a literatura te faz? Ela te propicia ter vivências que tu nunca experimentou. E no momento que tu tem essas vivências através da literatura, é inevitável que teus preconceitos desapareçam e que tua tolerância cresça. Né? Quer dizer, eu consigo entender até um criminoso
né, através da literatura, eu consigo entender Sim. toda aquela humanidade que a gente tão facilmente julga, né? Um julgamento moral rapidinho para todo mundo. E a literatura não, ela te propicia entrar no âmago de cada pessoa e compartilhar com ela sentimentos, ideias que naturalmente tu não nem chegaria perto de algumas pessoas, né? Porque tu não tem a oportunidade de chegar e a literatura te traz para dentro da tua casa. Sim, com Então, certeza, é assim, um eu acho, então, mundo. assim, é um mundo muito amplo, é um universo muito amplo. Então é o seguinte, eu acho que eu sou quem eu sou, muito mais até pelo que eu li do que pelo que eu escrevo. Concordo, quer dizer, concordo. Eu acho que a leitura é a arte mais completa, porque é uma Enfim, obra aberta, né? Deixa e tu falou você. arte. Não, desculpa te interromper. Eu estou falando de Imagina. literatura, naturalmente, porque né, o meu universo. Mas a arte, tu tem toda a razão. Eu vejo a arte como... É a minha religião. A arte é a minha religião, sabe? Assim, não, cada um escolhe a sua e vivencia né, O da que quer forma que... dizer arte a sua religião? Que tipo de arte? Como Porque que. é ela que... Toda a arte como um todo. A música, a dança, o teatro, o cinema, a fotografia... Tudo isso, para mim, é o que me traz o mistério, é o que me torna humilde diante da grandeza, diante da beleza, diante de algo que é muito maior que eu. Então, isso que as pessoas sentem em relação a Deus, né? Eu sinto em relação à arte, sabe? É a arte que alimenta a minha fé. Olha só, a gente teve recentemente agora essa live do Caetano Veloso com os 3 filhos. Eu não sei se tu chegou a assistir, sabe? Claro, Aquilo assisti ali é uma 2 vezes. missa. Aquilo ali é uma missa, sabe? Aquilo ali é um ritual de É, poesia, de sensibilidade. Eu não sei se tu sentiu assim. Eu parecia que, nossa, foram 2 horas em que eu desconectei dessa miséria humana, dessa bandidagem, de tudo isso que está aí fora e consegui conectar comigo mesma, com as minhas emoções. Então, é nesse sentido que eu digo que a arte é uma espécie de entendi. religião. Tá? Dei um exemplo agora, poderia dar 1000 outros. A gente entra num museu, é como entrasse numa igreja. Então, claro, isso aí cada um tem, né, a sua relação com a arte. A minha é assim. É religiosa. Alguém tinha É, perguntado aqui se você era religiosa. Agora a resposta está aí, né? Sim, é daí. religiosa. Sou uma. A arte é que é a minha religião, na verdade. Você acha que Cada o isolamento te ajudou de alguma maneira? Eu entendi que você trabalha em casa, que já é um trabalho solitário, mas você tinha a possibilidade, a gente tinha, né? A possibilidade de sair, de se conectar, de socializar. Você é é. um ser social? Eu sou um ser social, mas não sou fanática, então eu não estou sofrendo tanto assim. Eu até fico constrangida, porque eu sei que tanta gente está passando por dificuldades, né? Mas eu estou tirando bom proveito, sabe, dessa pandemia. Primeiro porque eu estou concluindo esse livro, né? Como eu te falei. E então isso aí para mim foi ótimo, porque tive que fazer uma imersão e nada melhor do que, né, ficar em casa para isso. E me escutar mais. Eu gosto disso, sabe? Ler mais e filtrar mais também. Eu não preciso de muita festa, sabe, Joyce? Eu não sou assim de muita balada, de nada disso. O que eu sinto falta é de viajar. Menina, as minhas malas gritam de dentro do armário, me tirem daqui, me tirem daqui. Uma saudade de entrar no aeroporto, de entrar num avião, porque isso eu fazia com Aonde você gosta de ir? Aonde você menina, costuma viajar? me põe numa estrada com uma mochila e eu estou feliz. Pode ser para a 100 quilômetros de Porto Alegre ou para o Japão. Para mim, estar me deslocando e tendo a possibilidade de sair da rotina, isso para mim eu adoro, cara, eu adoro. Eu ia com muita frequência ao Rio, né, por questões de trabalho e também porque tenho muitos amigos lá. E adoraria, né? A minha ideia era estar em Paris em junho para ver minha filha de Ficar com a novo. sua filha. Então, assim que liberarem, vai ser o primeiro lugar que eu vou, sabe? Daí é uma questão, né, familiar, emocional, estou louca para revê-la. Mas eu estou sempre afim de viajar, cara. Tem muito lugar ainda que eu quero voltar. Já viajei bastante, mas
a minha listinha ainda tem pontos Marta, ainda. qual é o critério, falando em viagens, que você deve usar tudo isso, né, nas suas crônicas, como você tão bem faz, qual é o tema ou qual é a vivência sua que não entra nas suas crônicas? Vivência que não entra, eu não exponho pessoas, sabe? Não é questão de uma vivência específica, mas eu tenho um certo cuidado para não expor muito as pessoas. A não ser assim, eu posso citar, cito mãe, cito pai, cito namorada, às vezes, mas cuido para não expor nada que seja muito íntimo, porque afinal quem está escrevendo sou eu, eles não têm culpa de se relacionarem comigo, né? Então, as minhas filhas, então, as minhas filhas odeiam serem expostas, são super discretas. Então, de vez em quando, eventualmente, cito alguma coisinha pequena, mas nada que seja muito íntimo. Mas, assim, um tema que eu não fale, não tem. É mais isso, é um cuidado para me manter. Agora, também eu não sou de me expor também tanto assim, sabe? Eu exponho as minhas ideias, as minhas emoções, mas não muito assim, não é uma coisa biográfica que eu conte de alguma coisa que aconteceu, de uma briga terrível, sabe? Isso aí eu tenho um pouquinho de... tem razão, eu tenho um pouquinho de cautela, vamos dizer assim, de me Porque é super difícil, expor. né, para as pessoas que estão perto de você, mesmo com a melhor das intenções, elas podem virar tema, né? Personagem, podem virar tudo. E eu não As acho pessoas, errado, acho que faz parte da sua elas, vida. elas têm muito medo disso. Eu vou tentar acender uma luz em um segundo, só um pouquinho aqui. Tá bom, vai lá. Ajuda um pouco, será? Não ajudou muito. Não Não. ajudou É muito. algum botão, é algum botão na tela, eu acho que você Eu apertou, tenho, mas eu não sei te dizer sabe o qual. que que eu tenho medo de apertar e sumir? Não aperta nada que depois some tudo. É. Bom, e o que nós estávamos falando? Cinema, né? Você fez o Divã. Você é cinéfila também? Eu sou louca por cinema, louca por cinema. Inclusive, no fim do ano passado, eu lancei um livro chamado Comigo no Cinema, onde eu fiz uma coletânea só de textos, onde eu faço reflexões sobre os vários filmes que eu vi. Sou louca por cinema. Eu sou louca por música também. Eu sou louca por arte em geral, assim, sabe? Eu Você não, falou, você falou. então, assim, mas o teatro não é só porque agora começaram a adaptar peças minhas, né, textos meus. Eu era garota. Eu me lembro quando eu vi Trate-me-Leão, do Asdrubal, trouxe o trombone, eu disse, meu Deus, o que é isso, sabe? Pena que eu não tive coragem de subir ao palco, de fazer um curso, sabe? Porque eu acho que ser atriz é uma profissão tão linda. Tão linda. Maravilhosa. E essa coisa de poder viver vários personagens, viver várias vidas, de certa forma, eu estou tentando fazer isso agora através do romance, da ficção literária. Que quando eu crio um personagem, eu também estou podendo viver uma outra vida. Né? E esse é um barato, né? Um barato. Porque na crônica sou eu mesma, né, Joyce? Sou eu dando meus pitacos, sou eu falando de mim. É tudo muito realista, né? Não tem personagem, sou eu. Agora, o romance não, né? O romance eu posso criar. Até, se tu me permite, eu quero falar, tem agora, a Ana Beatriz Nogueira está fazendo... A gente ia falar disso. Fala um pouquinho disso. Porque a Ana Beatriz É um Nogueira... monólogo, né? É um monólogo chamado Tudo que eu queria te dizer, que é baseado no meu livro de cartas. Eu tenho um livro de cartas com esse título, o livro, que são 35 cartas com 35 personagens, um não tem nada a ver com a outra, personagens assim no limite. Assim, eu nunca imaginei que eu ia conseguir escrever como uma prostituta, como um garoto de 18 anos, uma senhora de 90, uma mulher que está ficando cega, um cara preso no hospício. Então, são vivências muito drásticas. E a Ana faz, né, 6 desses personagens, mulheres, e está fazendo todo sábado, às 18 horas. Comprem o ingresso no Simpla, é maravilhoso. E o Emílio Orciolo fez as cartas masculinas. Ele já também fez 4 apresentações. E eu fiquei muito espantada de como é que o teatro conseguiu a sua comunicação online. Porque eu sempre achei que o teatro filmado não ficava legal. E hoje, com a técnica que existe, né, com os recursos tecnológicos todos,
eles conseguem fazer com que o teatro entre dentro da tua casa. É esplendoroso. Ah, eu vou comprar, eu vou assistir. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Muito legal. Marta, eu queria te agradecer. Foi melhor ainda do que eu já sonhava. E bom, recuperei meu tempo perdido, tá? Recuperei o atraso. Resolvi essa questão por enquanto, tá? Até você entregar o seu próximo livro, esse aí de ficção, tá? Aí a gente conversa de novo. E para quem entrou nos últimos 20 minutos, mais ou menos, queria dizer que eu não estava nessa escuridão o tempo inteiro. Eu fiz alguma besteira aqui que eu acabei acabando com a minha luz, tá? Mas desculpem, mas aqui no escurinho sou eu mesmo. E foi um prazer. Vi que entrou um monte de gente, né, Joyce? Impressionante. Muita gente bacana. Vai ficar gravada a live, sim, no IGTV do Glamorama. Então, quem quiser, as pessoas reclamando que está terminando, quem quiser assistir de novo, vai estar lá. Delicioso. Muito gostoso. Muito obrigada, Marta. Eu quero agora um dia te ver ao vivo, tá? Tá bom, quando eu for a São Paulo. Quando você vier para São Paulo, eu vou pedir para a Morgana me dar o teu contato para a gente se comunicar para o WhatsApp, para quando você vier para São Paulo a gente se encontrar, tá? Vai ser o maior prazer. Volto a dizer, sou super fã tua, te acompanho há muitos anos, maior honra conversar contigo aqui. Eu que o diga, tá? Muito obrigada e conta comigo do lado de cá. Beijão. Nossa, que delícia! Que delícia de conversa com Marta Medeiros, maravilhosa, que mulher incrível, essa gaúcha danada, iluminada, cabeça boa, inteligente, bem-humorada, culta. Como não amar Marta Medeiros? Como não ser fã dela? Como não acompanhar o trabalho dela? Eu vou direto para os livros, tá? Morgana tem que ver aqui. Oi, Beth! Que bom que você gostou também. Eu vou correndo depois. Oi, Suzy também gostou. Que bom. Eu vou correndo atrás dos livros. Vera Donato, bom ver você aqui de novo. Eu vou correndo atrás dos livros da Marta. Morgana, vamos falar com a editora, tá? Eu quero ler todos. E, Morgana, também quero o contato da Marta, tá? Manda para mim aqui, por favor. Muito obrigada a todo mundo que esteve junto. E amanhã tem mais. Amanhã tem muito mais. A gente se vê, tá? Valeu. Obrigada a presença de todos e a participação.